Amigos queridos, neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, em nome de Jesus, amado Mestre, iniciamos as reflexões sobre o seu Evangelho. Este manancial inesgotável de sabedoria e amor que Jesus trouxe para a humanidade da Terra para nos conduzir à perfeição, para nos encaminhar para a casa do Pai, pelos caminhos da caridade. Quantas alegrias vibram em nosso coração nesta hora, por esta feliz oportunidade de nos reunirmos entre amigos encarnados e desencarnados, sob um fluxo divino de Jesus em nossos corações, para juntos desvendarmos as verdades de vida eterna. Que estes prepostos de Jesus na Terra, que amparam a humanidade desta hora, possam encontrar em nossos corações a receptividade necessária à vossa presença, para que possamos sorver do nutriente espiritual, de que tanto somos necessitados. Assim pedimos humildemente que estes Espíritos abnegados, responsáveis por este Evangelho, encontrem em nós, em todos nós, as sintonias favoráveis. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item que nós estamos refletindo é o argueiro e a trave no olho. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Mostra que nós não nos percebemos ainda e que precisaríamos fazer um exercício de sermos um observador de nós mesmos. E neste exercício de sermos observadores de nós mesmos, para que nos percebêssemos, precisaríamos ter algumas aquisições morais, sem as quais é impossível o espírito se perceber, tampouco se conhecer. Então, esse capítulo é o 10º, porque para nós chegarmos no patamar de perceber-nos como espíritos e buscarmos iniciar o conhecimento de nós mesmos, as aquisições anteriores sugeridas pelo Evangelho já precisam ter minimamente uma pequena aquisição em nós. Do contrário, nós não teríamos um facho luminoso, mesmo que leve, para iluminar os escaninhos das sombras que existem em nós. Porque se formos mergulhar na escuridão dos nossos porões, o que veremos sem levarmos luz? Nada. Estaremos apenas retrocedendo a um tempo de fixação das nossas dificuldades. Isso acontece na maioria das pessoas que, por invigilância, mergulham na sua anterioridade, onde estão as questões ainda não resolvidas e ali se fixam. E passam a reagir no hoje com o conteúdo do ontem, com o conteúdo emocional do passado. Então, esse momento do Evangelho é ver o mal do outro antes de ver o seu próprio,
porque para julgar-se a si mesmo seria preciso se perceber, e se perceber sem aquisições morais é impossível. É por isso que nós pensamos nos conhecer, mas o que sabemos de nós? A leitura de comportamentos socialmente aceitos ou antissociais. É só isso que sabemos de nós e achamos que isso é nos conhecer. E a sociedade, a moral social, ela regula esses comportamentos, trazendo algumas regras coletivas, e nós achamos que isso é conhecer a nós mesmos. Mas não é nada disso, não é. Quando ontem nós falamos que o espírito é dono e senhor de si mesmo, ou seja, tem ascendência sobre a sua personalidade e sobre todas as instâncias através das quais ele se manifesta, uma delas é o perispírito. O espírito, quando vive a vida do espírito, ele tem total condição de lidar com esses campos de manifestação, quais seja o perispírito em seus inúmeros desdobramentos e a personalidade como sendo a faceta que nós trouxemos nessa existência para transformar. Então, como com efeito um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro bem que poderia eclipsá-lo. Então, todas as vezes que prevalece em nós um aspecto do orgulho, eu pus a trave. Um aspecto da vaidade, eu pus o tampão. Um aspecto do egoísmo, eu pus de novo a cegueira das forças cegas. E como que dentro do meu orgulho, ou no aspecto da minha vaidade e do egoísmo, eu posso me perceber? Não há possibilidade. Porque o orgulhoso, ele é apaixonado por si mesmo. Então ele enaltece até as suas dificuldades como sendo trunfos para vencer no mundo, mas não vence a si mesmo. E é por isso que nós estamos adentrando esse tema e nós vamos continuar essa mesma lição do Fonte Viva que iniciamos ontem, que é sobre a cortina do eu. Essa lição ela é muito interessante. A cortina do eu é o que tampona a minha percepção sobre mim mesmo como espírito, porque o eu, ou a expressão da personalidade, está maior do que os meus valores morais eternos, que já nós todos possuímos, mesmo que ainda de forma nascente. Então, quando ele fala da lenda de Narciso, que ontem nós já falamos sobre isso, o que era o Narciso simbolicamente? Um apaixonado por si mesmo. Quem é apaixonado por si mesmo não se relaciona com o que é diferente. Não há diversidade, é só aquele espelho. Então a pessoa fica seletiva, ela fica exigente, porque ela quer alguém que seja o reflexo dela mesma, o espelho, né, de si mesma, porque está no encantamento de que eu tenho um padrão e se você não encaixa nesse padrão, você não é bom. Só são bons, que a autorreferência, né? São boas pessoas que encaixam no modelo que eu tenho, que sou eu mesma. Eu sou o modelo. Isto parece uma coisa assim, nossa, que causa espanto, mas é assim, um contingente imenso de espíritos que somos com essa característica. E é por isso que o cisco que a gente vê no olho do outro, né, não é a representação da verdade, porque eu estou com uma trave no meu olho, um anteparo enorme, um tampão, estou cego. E quero que você se transforme. Então é muito interessante essa lição, porque vai dizer assim, segundo Emmanuel, né? Em tudo
e em toda parte apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Precisamos avaliar isso em nós, né? Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque o outro precisa fazer exatamente tudo o que eu gosto, então não é do outro que eu gosto, é do que o outro faz, igual ao que eu faria e igual ao que eu espero. Porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagramos. Veja que ele disse afeição, não disse amor. É uma afeição. Eu tenho uma afeição porque você corresponde às minhas expectativas, mas se você não corresponder, eu perco a afeição, porque o sentimento que é perene não está construído. Então, os relacionamentos não aguentam diversidades, né? Outro pensamento de Emmanuel que diz assim: nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser. Eu entro para um trabalho, eu quero que aquele trabalho se assemelhe a mim. O nosso modo de ser, o nosso modo de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, e já não mais tem similitude conosco, refletindo o pensamento de outras pessoas acima da nossa, operamos sem perceber a diminuição do nosso interesse para os trabalhos iniciados. Isso vale na casa espírita, né? A pessoa fala, eu não sei, eu não estou mais interessada, acho que eu não vou mais continuar, ou algo assim. Porque outras pessoas, com outras personalidades, trouxeram uma contribuição muito mais interessante do que a nossa, a dinâmica daquele grupo muda e eu vou arrefecendo e desistindo. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade. Isso é estar apaixonado por si mesmo, né? Doa porque está se sentindo acima do outro, a fim de contemplarmos com volúpia, diz Emmanuel, as qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente mesmo, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Ele então dá 3 ou 4 situações bastante típicas, né, do que é a cortina do eu, o que é a trave no meu olho, e eu acho que você que tem um problema, um cisco que eu quero tirar do seu olho. Então, quando nós estamos na cegueira do espírito, nós temos que perceber que essa cegueira não só nos impede de perceber o outro, nos impede principalmente de percebermos a nós mesmos. Porque, de novo, para que a gente se perceba, no nível em que o Evangelho de Jesus nos ensina, sem um pequeno facho de luz, que são a força dos sentimentos, não há a menor possibilidade de fazer esse mergulho. E todo o mergulho que fazemos, na intenção de nos conhecermos, sem levarmos o facho das conquistas morais, serão meras interpretações intelectuais de nós mesmos. E a pessoa fica uma existência fazendo compreensões e entendimentos intelectualizados sobre si mesma, mas não entrou no seu conteúdo, dificilmente se percebeu como espírito. Então, em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios, o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo.
Conhece-te a ti mesmo, né? Vem muito antes de Sócrates, né? Vem daquele portal de Delfos, ou seja, desde que existe humanos na Terra, por um tropismo natural pela lei de Deus que nos rege, o espírito busca conhecer-se, necessita conhecer-se. E em cada estágio evolutivo nós adentramos uma instância do nosso ser espiritual. E, portanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação, da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Finalizando, a doutrina espírita é mesmo esse manancial que, se nós soubermos vivenciar, se nós soubermos aplicar em nós, ela nos leva necessariamente a nos desnudarmos, né? Nos leva por quê? Porque primeiro sugere a moralidade, que são o feixe dos sentimentos. É com essa luz que eu mergulho no meu íntimo. E essa luz reflete um estado receptivo de humildade que me permite fazer a ação transformadora desses conteúdos. Então vamos refletir. Nós estamos comentando o comentário do ministro que está no mundo espiritual, esclarecendo para um grupo de espíritos a respeito dessa frase de Jesus: por que vês o arqueiro no olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio olho? Então, esse argueiro, né, que Jesus nos fala, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece assim com uma precisão cirúrgica, né? E como a Célia comentou, é muito importante que a gente entenda o que são as paixões, né? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nós estamos no momento justamente de entender mais profundamente isso, porque o espírito ele traz instinto e depois vai desenvolvendo a inteligência. E quando junta instinto e inteligência, sem o domínio dos sentimentos, surgem as paixões. Porque na medida que o espírito desenvolve sentimentos, ele abandona as paixões, né? É claro que nós sabemos que que as paixões são necessárias, são alavancas de progresso até certo ponto. Depois, deixa de ser necessário. Então, entender isso é fundamental para nós sabermos quem somos, para nós compreendermos a dinâmica do nosso pensamento. Um espírito apaixonado, não estou dizendo de más paixões, né? Não necessariamente más paixões, mas um espírito apaixonado, vamos pensar, uma pessoa tem um desejo de construir uma cidade que não existe e tem uma paixão no sentido do urbanismo, de construir aquilo. Quando o espírito está nesse estágio, ele não enxerga nada, nem ninguém, nem coisa alguma, ele passa que nem um roldão, um trator e vai fazendo, quando vê, a cidade está pronta. É uma paixão, né? É um bem, sem sombra de dúvida. A civilização é um bem, obviamente, né? Mas num nível. Isso é um bem num nível. Em outro nível, pode não ser tão bem assim, né? Então, nem vamos falar das más paixões, porque não é o caso. Então, é importante a gente entender com mais profundidade essas questões. E dentro desse comentário do ministro que nós estamos fazendo, eu gostaria de ler um trecho para ampliar o nosso entendimento. Então, ele diz assim:
muitos de vós outros, carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, que gradativamente perdereis por não encontrares neste ambiente qualquer significação. É muito importante a gente entender essa frase. Todos nós sabemos que trazemos coisas dentro de nós. Mas se nós não recebermos estímulos para aquilo que nós trouxemos, seja de bom ou de ruim, aquilo não se expressa, né? Então, às vezes, uma pessoa nasce e ela tem uma condição intelectual até razoável, mas ela não é estimulada àquilo. E aí, aquela característica não se desdobra. Mas não significa que não está lá. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Quando nós chegamos em ambientes melhores, depois de ter passado pelas dificuldades comuns de quem chega ao mundo espiritual, muitas vezes somos levados a ambiente em que não há nenhum estímulo às dificuldades perpetradas quando estávamos encarnados. Então elas não aparecem, porque não tem estímulo. Mas não significa que não estão lá, porque ao reencarnar e o estímulo aparecer, vem com toda a força, né? Então é isso que ele está dizendo, que a gente precisa desses momentos de desencarnação, né? Para passar um tempo longe de todos os estímulos permissivos e com dificuldades e tal, para entrarmos em contato com outra realidade e desdobrarmos questões muito importantes, né? E aí ele continua: vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direito suposto ou imaginário, ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais do aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desaparecerão no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuserem ao nome um atestado de óbito no planeta. Então, olha que importante. Fui humilhada. Fui desconsiderada. Fui glorificada. Tem um nome de família, uma coisa. Enfim, tudo isso que é de superfície desaparece com o atestado de óbito, né? E aí ele continua: sonhereando-nos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois de muito deles, varrer-nos do pensamento com a falsa convicção de que nos devem desterrar da memória para sempre. É de tal complexidade isso. O que é desterrar da memória para sempre? O que desterra? Ou seja, fala um outro sinônimo. Desapropria. O que desapropria? O que desintegra, né? Questões que não precisam, ou transformam, melhor dizendo, questões da memória, valores espirituais. É isso que desterra o que está na memória e não precisa estar mais lá. E aí eu peguei um comentário. Exilar. Oi? Exilar a pessoa. Sair de lá. E aí eu peguei um comentário de Kardec, de uma questão que ele fala de outro assunto,
que os espíritos explicam sobre outro assunto que na verdade é sobre a morte, mas ele dá um esclarecimento fantástico para a nossa reflexão dessa manhã. É a questão 941. Então eu vou ler só o comentário de Kardec. Aqui nessa questão, Kardec faz a distinção de dois tipos de homens na Terra. O homem carnal, e esse carnal pode ser material, porque em outras traduções, no lugar de carnal está material, mas é nesse sentido, o homem material, carnal, e o homem moral. Ele fala que na Terra tem esses dois tipos de homem. Então ele vai dizer do homem carnal. O homem carnal, mais ligado à vida corporal, do que a vida espiritual, tem sobre a terra penas e gozos materiais. Penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Então, ele só está satisfeito, o homem material carnal, ele só está satisfeito se os seus desejos forem atendidos, seja de que ordem for. E quando eu estou me relacionando com alguém, e aquele alguém não atende os meus desejos, de novo, seja de que ordem for, né? O que acontece? Causa no ser uma profunda insatisfação e infelicidade. Porque ele não está sendo atendido nos seus desejos de ordem material. Porque ele é material. Porque ele é carnal. Sua vida, sua alma constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. Amigos, tem uma psicologia mais profunda que essa? Vamos ser francos. Não, né? Não existe. Mas aí ele vai falar de uma coisa, porque é sempre assim os espíritos superiores: a doença e o remédio. Não que ser um homem carnal ou material seja uma doença, mas é um estado evolutivo. Aí ele vai dizer de um outro. Olha o espetáculo. O homem moral, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, que foi o que a Célia falou. Criadas pelas paixões. O que é a paixão? O instinto e a inteligência juntos, sem o sentimento. Certo? Criada pelas paixões, tem desde este mundo, ou seja, aqui e agora, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos, ou seja, o homem espiritual, ele não é isento de desejos, porque o desejo é a mola propulsora de todos nós em qualquer nível. Atração. Porque o desejo é um componente magnético de atração. Mas olha o que ele diz. A moderação, não é extinção, a moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Porque a gente quer ter calma, não é? Nós queremos ser serenos. Como fazer? Moderar os desejos, modulá-los, né? Na frequência da consciência. E aí ele continua: a moderação dos seus desejos dá ao espírito a calma e a serenidade, feliz pelo bem que faz.
E de novo, como o Mário comentou, o bem é uma elaboração da inteligência, né? Nós precisamos de pensamento, inteligência, memória, consciência, livre-arbítrio e todas as potencialidades do espírito para exercício do bem, né? Então, feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções. Gente, pensa um espírito, porque ele se torna um homem moralizado, ele não tem decepções com o outro. Ele não tem decepções mais com ninguém. Porque as expectativas desaparecem. Porque ele entende que o que o vai fazer feliz são as suas construções. É onde ele se sustenta. E aí ele continua. Feliz pelo bem que faz. Não há para ele decepções. E as contrariedades, que esse é o ponto, né, gente? Quantas milhares de vezes nós nos contrariamos. E as contrariedades deslizam sobre a sua alma sem deixar ali impressões dolorosas. É assim, quase não dá para a gente comentar, porque é de uma profundidade, né, tão magnífica, desse entendimento de nós mesmos, que nós vamos sendo, é assim mesmo, então deixa eu me apressar, deixa eu me moralizar, porque eu vou entrar nesse estado de calma, de tolerância, de não irritabilidade, né? Desses traços animais não estarem presentes com tanta pujança, né? Dessas paixões não me dominarem a ponto de eu não enxergar nada e nem ninguém. Esse processo de libertação, né? Então, nós vamos amanhã continuar esses comentários do ministro, associando essas ideias magníficas do Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento abençoado que nos encontramos na terra, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aprendendo nesta escola, a escola do Espírito, que é a doutrina espírita para nós. Quão importante é olharmos para nós mesmos e percebermos que Deus inoculou em nós a felicidade plena, que nós possamos desdobrá-la aonde quer que nos encontremos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa em nossas vidas, que estamos aprendendo a nos tornar espíritos melhores. Desce sobre nós o bom ânimo, a alegria de viver, para que possamos enfrentar os desafios com amor. Socorre, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que possamos, Senhor, todos nós vibrarmos do que temos de melhor para alcançar esses irmãos, socorrendo-os junto desta equipe que se cerca de nós nesta hora para envolvê-los. Queremos te agradecer, Jesus, pela feliz oportunidade de estarmos no Brasil, na pátria do Evangelho,
e aqui executarmos, Mestre, as nossas mínimas tarefas, aquelas que nos engrandecem, pelo empenho que temos de realizá-las da melhor forma que conseguirmos. Que sejamos dedicados ao trabalho, à família. Que sejamos nós dedicados à construção espiritual de nós mesmos, para que possamos ser fiéis servidores do seu amor na terra. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.